Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tentações. E se você tem sido tentado, então fica atento a esse vídeo que ele vai te ajudar. Então hoje, Tiago, capítulo 1, a segunda parte, a partir do versículo 13. Vamos pedir que Deus nos dirija. Senhor Jesus, a tua luz é que nos ilumina para meditar nessa palavra e extrair dela o alimento necessário. Meu Deus, eu creio que o Senhor mora na tua palavra, por isso que ao meditarmos nela, venhamos absorver o espírito dessa palavra e ela venha nos conduzir nesta vida, que assim seja. Então, hoje no versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O comentário, já vou direto a ele, diz assim, de Deus sou tentado. O Senhor pode nos provar para fortalecer a nossa fé, mas nunca nos tentar ou estimular ao pecado. Por ter a natureza santa, Deus não pode fazer o mal e tampouco é vulnerável a ele. A tentação vem do diabo, inimigo da nossa fé, para nos fazer cair. Contudo, o cristão tem a força divina para resistir ao mal e fazer o que é certo. Assim como fez o Senhor Jesus quando foi tentado por Satanás durante os 40 dias em que esteve no deserto. Então, quer dizer, a tentação nada mais é que uma fraqueza. Eu vou usar a primeira tentação do Senhor Jesus como exemplo. Ele havia jejuado aqueles 40 dias e 40 noites. Então, você consegue fazer ideia, noção, mais ou menos, da fome que ele poderia ter naquele momento? Porque foram 40 dias em jejum, em preparação, no meio do nada. Então, quando o diabo trouxe uma proposta de transformar pedra em pães, então era tentador. No meio da fome, aquela fome extrema, aquela dor no estômago, aquela vontade de comer alguma coisa, então era uma tentação mesmo vantajosa, mataria aquela fome, né? Mas ele venceu Satanás com a palavra. Da mesma forma, nós somos tentados na nossa fraqueza. Eu tenho a minha, você com certeza tem a sua, e cada pessoa é tentado de acordo com aquilo que é a fraqueza dela, a necessidade do corpo dela. Então, diante das tentações, o que nós temos que fazer? Vou provar? Vou ficar em cima da tentação para mostrar que eu sou capaz de vencer ela? Não, é melhor que eu fuja dela. É melhor que eu saia de perto dela, para que eu possa viver longe da tentação e não caia nela. Então, por isso que ele falou, Deus não tenta ninguém. Ele não tenta, porque Deus é santo, né? A tentação vem dos nossos olhos, a cobiça dos nossos olhos, né? O coração enganoso que deseja, que quer algo que é ilícito. No 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui está a resposta. Bem clara, né? Eu sou atraído, eu sou enganado, eu sou iludido pelo meu coração e que me leva para aquele desejo. Mesmo sabendo que está errado, mas sou dominado por aquele desejo e caio nele. Então, caí na tentação. Comentário do 14. Tentado pela própria concupiscência. Tentação é atração por algo condenável, uma motivação interna que incita para o mal. Normalmente a pessoa é tentada pela própria cobiça, pelos desejos e pelas inclinações do seu coração. Aquilo que a atrai será usado pelo diabo como isca para fazê-la cair em tentação. Quando Satanás investe contra uma pessoa para derrubá-la da fé, ela trabalha com muita sutileza, pois assim ela não enxergará as consequências que virão pelo pecado e atingirão tanto a sua vida física quanto a espiritual. Diante disso, a responsabilidade de resistir e controlar os impulsos é da própria pessoa. Por exemplo, se para você a tentação é aquelas músicas de heavy metal, aquelas músicas que às vezes a mensagem dela já é uma mensagem carregada com espírito de morte, espírito de trevas. Então, quanto mais você se entrega àquelas canções, mais você está bebendo daquele espírito. Ah, mas eu sou tão tentado a ouvir, eu preciso ouvir para me sentir bem. Então, você tem que se livrar dessa tentação. Por exemplo, há pessoas que elas são muito carentes,
Então ela quer a atenção das pessoas. Quando ela não tem, ela se frustra. Então a tentação para você é a carência. E essa carência já te fez sofrer quantas vezes? Então, cada pessoa é levado pela sua própria tentação, as suas cobiças. No 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. No 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então quer dizer, olha só, concebido, né? Não é assim normalmente que uma criança nasce, né? A semente entra na mulher, vai germinar, vai dar à luz, depois de 9 meses, assim é o pecado. Ele começa pequenininho também, dentro da pessoa. É um pensamento, é um desejo, é uma ansiedade, é uma coisinha pequenininha. Só que ele começa a criar forma dentro da pessoa até que cria-se então o pecado. É só você recordar, por exemplo, o caso de Abel e Caim. Deus até havia aparecido para Caim, dizendo para ele que o pecado jaz à porta, mas cabe a ele dominar aquele pecado. E o pecado que estava à porta do seu coração, por exemplo, era aquela inveja que ele sentia contra o irmão e o desejo de matar o irmão. Mas ele foi dominado por aquele desejo, quer dizer, foi uma sementinha que foi crescendo e deu à luz. A luz foi justamente a morte do irmão. Então, todo o pecado começa dentro de nós muito pequenininho. E aí o comentário diz, o pecado consumado gera morte. Um pensamento errado dá à luz o pecado, quando atendemos ao que ele diz. Uma vez consumado, o pecado gera morte espiritual, porque afasta a pessoa da presença de Deus. Ademais, causa dúvida que, como consequência, ingessa a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiramente, o diabo desperta o interesse da pessoa pelo pecado e depois a convence a cometê-lo, a fim de destruí-la por completo. Tudo isso porque Satanás tem prazer na morte espiritual do pecador, ao contrário do Senhor eterno. A única forma de impedir que isso aconteça é reconhecer o próprio erro, se arrepender com sinceridade e confessá-lo, tendo assim uma postura de humildade diante do Altíssimo. Ele é misericordioso, está pronto para perdoar todos aqueles que buscam o seu perdão. Por isso a necessidade do arrependimento, para que ele venha então produzir em você frutos de arrependimento, né? É a tristeza que vem de Deus que produz ela. Aí o 16, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é de bom, né? Tudo que é perfeito, vem de Jesus. E ele até denomina o que vem de Deus, né? O Pai das luzes. Quer dizer, por isso que o próprio Senhor Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Então, quem anda com o Senhor Jesus, ele anda na luz, porque tem o Pai das luzes que o ilumina. Por isso que as pessoas nesse mundo, elas são dominadas pelas trevas, porque o pai das trevas é o diabo, é Satanás. Então, quando a pessoa ela é dominada pelo pecado, ela então se deixa dominar pelos desejos da concupiscência, o seu coração, ela se guia pelo coração enganoso, então ela não está sendo guiada pelo Pai das luzes, mas pelo Pai das trevas. O comentário do bispo diz o seguinte, Pai das luzes, Deus é o Criador das luzes do universo, como a luz do sol e das estrelas. No entanto, elas estão sujeitas a variações e podem lançar sombra onde antes transmitiram luz. Contudo, no caráter de Deus não existe variação ou qualquer sombra de mudança. O Altíssimo é imutável, assim como é a sua palavra. Portanto, não há motivos para dúvidas, pois o Senhor é eternamente fiel e sua palavra permanece a mesma pelos séculos dos séculos. E continuando no 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, quer dizer, uma vez que você medita na palavra de Deus, então você está absorvendo o Espírito que dentro de você vai gerar essa nova criatura. Então, aquela velha criatura
tão sofrida, dominada pelos pecados, né, destruída pelo mal, ela então vai receber esse espírito da palavra. Então, quando a gente medita, é como se a gente estivesse bebendo desse espírito da palavra. E ela dentro de nós, o que ela provoca? É como um remédio, né? Você toma uma pílula, um comprimido, quando você o toma, ele vai se dissolver no estômago e logo a seguir ele vai alcançar a parte do corpo que você quer restaurar. Se é um antibiótico, então ele vai direto na parte que precisa ser tratada. Se é uma dor, então ela vai direto na parte do seu corpo, onde está sentindo uma dor, e vai tirar aquela dor. Então a palavra de Deus é como se nós estivéssemos agora bebendo um comprimido. E ele vai curar esse espírito. O espírito que estava morto, por exemplo, ele ressuscita. O espírito que estava doente pelo pecado, ele perdoa, regenera e faz com que essa pessoa volte a ter comunhão com Deus. Aí ele diz o comentário: ele nos gerou. Essa é uma referência ao maior milagre realizado pelo Espírito Santo no ser humano, o novo nascimento. Esse processo se inicia no mesmo instante em que a palavra da verdade chega no íntimo de quem a recebe. Os que são regenerados tornam-se as primícias de todas as criaturas de Deus. Isso significa que dentre toda a humanidade, estes foram escolhidos e separados pelo Altíssimo para refletirem a sua imagem e a glória na terra. No 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que ensinamento, básico, né? Ele seja pronto para ouvir. Por isso que na criação Deus colocou 2 ouvidos, para que nós possamos ouvir mais. Tardio no falar, por isso que temos uma boca só, uma língua só. E tardio para se irar, quer dizer, a ira é algo comum, né? No ser humano, não tem como, né? Você se irá, mas a ira não pode dominar você. Você domina ela. Lembra? Jesus, por exemplo, quando ele chegou no templo, ele viu aqueles cambistas fazendo tudo de errado, comercializando a fé. E ele virou as mesas dos cambistas, ele quebrou, ele soltou os animais, quer dizer, ele falou assim: não façam da casa do meu pai covil das coisas ruins. Quer dizer, ele ali manifestou uma ira naquela hora para expulsar aquelas pessoas dali. Mas logo depois passou. Tanto é que dali ele já começou a ensinar as pessoas. Então, não deixa a ira dominar você. O comentário do bispo diz: Tiago nos adverte sobre as falhas cometidas por orgulho, impaciência e atitudes referentes ao temperamento e à língua. Estar pronto para ouvir requer atenção, paciência e humildade. Ser tardio para falar significa não expor precipitadamente seus pensamentos e suas ideias, pois a fala impensada geralmente provoca graves problemas. Tardio para se irar mostra equilíbrio, mansidão e domínio próprio, pois ao se irar o homem entra em conflito consigo mesmo e desagrada ao próximo. Por isso o Espírito Santo nos capacita a ter esse controle sobre nossas emoções, ações e reações. E aí você, quando você tem o Espírito Santo, e mesmo ficando irado, você consegue se controlar e naquele momento você não toma decisão, você não fala nada, porque você sabe que se você fizer ou tomar uma atitude ou reagir, a sua reação vai trazer algum mal para você. O 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra enxertada, né? Por quê? Porque dentro de nós já havia uma palavra. Vou dar um exemplo. A pessoa que foi praguejada, né? Alguém na frente dela praguejou ela, dizendo que ela nunca seria mais feliz. Aquela palavra, então, já estava dentro dela. Quando nós recebemos a palavra de Deus, então é uma nova palavra. Deus diz assim: eu faço de vocês benditos. Bendito seja você. Seja você a bênção, a própria bênção. Então, essa palavra vai ser enxertada em mim. E aquela palavra, por exemplo, que eu recebi de praguejamento, essa palavra vai morrer.
porque eu vou cortar ela da minha vida. Agora eu vou assumir essa nova palavra que foi colocada em mim, a palavra da bênção. Por isso, por exemplo, Deus falou para Abraão e dali em diante foi seguindo essa mesma ordem. Os que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Então, quando nós somos de Deus e a própria bênção, então toda bênção vai vir para nós e vai nos abençoar ainda mais. Toda maldição que vier para nós vai ser transformada em bênção também. E coitado da pessoa que nos amaldiçoar, né? Olha só o comentário do Bispo Macedo. Recebei a palavra em voz enxertada. A condição para a boa recepção da palavra de Deus é o despojamento de todo mal. Em outras palavras, devemos rejeitar a imundícia, que é toda a impureza, assim como a superfluidade da malícia, que significa o acúmulo de malícia. Nenhuma proporção de malícia é aceitável, pelo contrário, a maldade, por menor que seja, já é um excesso. Desse modo, para que a palavra do Altíssimo produza salvação em nós, precisamos abandonar por completo tudo aquilo que é contrário à sua santidade e à sua justiça. Então esse é o versículo 21. 22 agora. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, mas eu não cumpro com ela, não obedeço ela, então eu estou enganando a mim mesmo, né? Que eu estou recebendo a palavra de Deus, mas não estou a praticando. O comentário diz assim, ó, sede cumpridores da palavra. Não adianta a pessoa fazer a leitura da palavra ou escutar belas pregações se não as colocar em prática. Ninguém se torna espiritual por ler a Bíblia, e sim por praticá-la. Para analisar se somos praticantes da palavra de Deus ou somente ouvintes, basta observarmos nosso comportamento e nossas reações diárias. Ou reagimos de acordo com a sua palavra, ou seguimos os nossos próprios pensamentos e desejos, fazendo prevalecer nossas vontades. Quem somente ouve e não pratica, engana a si mesmo, pois a palavra não produzirá nenhum efeito em sua vida. Então, essa é a importância, né? Nós estamos aqui meditando, mas é importante que depois que você entende, compreende qual é a vontade de Deus, você passa a executá-la. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, olha só, a lei que nos liberta, né? É a lei que nos libertou do pecado, o sangue do Senhor Jesus. E nisso persevera, quer dizer, eu sou perseverante, porque ainda que eu venha cometer pecados, porque eu vou estar sujeito a ele nesse mundo, então eu vou perseverar em manter-me firme nessa palavra. E ele fala, ouvintes, esquece disso. Que tem pessoas que ouvem a palavra, mas elas é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Então ela esquece. Então, se fala de mentira, que é errado mentir, ela fala, não vou mais mentir. Mas virou as costas, ela volta a mentir. Eu não vou mais errar nisso. Vira as costas, ela volta a errar. Então ela é esse aqui. Mas o fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quer dizer, você vai ser bem-aventurado no que você faz. Vai ser abençoado. O comentário do bispo diz assim, ó, contempla ao espelho o seu rosto. Tiago usou uma metáfora para fortalecer o ensinamento de que ouvir a palavra e não praticar é totalmente inútil. O espelho não engana, mas mostra exatamente como está o rosto de quem olha para ele. Ou seja, todas as rugas, as manchas e as imperfeições são reveladas, goste a pessoa ou não. A palavra de Deus é como um espelho que reflete exatamente a nossa real condição espiritual. Ela não engana, mas transmite a verdade para trazer a salvação para quem lhe obedece e considera suas orientações. O problema é que muitos se esquecem desse espelho,
ou prefere ignorá-lo, em vez de aceitar seus avisos e corrigir as deficiências da sua alma. Porém, aqueles que têm a humildade de aceitar e se submeter à lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho, serão abençoados em todos os seus caminhos e em tudo o que fizerem. Muito maravilhoso. Aí está a explicação do espelho, né? De fato, quando você se olha no espelho, você está vendo todas as suas imperfeições. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos nos enxergando o que está perfeito, o que estamos agindo corretamente e aquilo em que nós estamos errando. Por isso que a palavra de Deus é tão importante na vida do cristão, né? Ele precisa estar meditando nela para estar sempre avaliando sua vida. Agora, o 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então, quer dizer, o religioso, né? Aquele que ele tenta mostrar uma religiosidade, uma capa de religiosidade, mas ele não refreia a língua. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que falam o que pensam? Às vezes elas falam até demais. Ah, mas eu sou assim, eu falo o que eu penso, eu não escondo nada de ninguém, eu sou muito sincero. E essa sinceridade, às vezes, em excesso, faz mal. É tudo que é demais faz mal. Então, se você é sincero, excelente, mas seja equilibrado. Se você fala o que pensa, muito bem. Você é um livro aberto, excelente, mas seja equilibrado. Você não pode sair falando tudo que você pensa também. Então, tem que ser tudo moderado, tudo no equilíbrio. Porque se você é um extremo ou outro, você está no desequilíbrio, você está no pecado. E aí o comentário diz assim: religião pura. Apesar da existência de diversas religiões e deuses e de inúmeros religiosos, o mundo vive um caos. Ninguém se entende e o ódio e o preconceito separam pessoas diariamente. Tiago revela que o verdadeiro sentido do Evangelho nada tem a ver com a religiosidade deste mundo, que mostra o cumprimento de muitos rituais e tradições, mas pouca santidade e amor ao próximo. A mensagem do Senhor Jesus, por meio da sua palavra e principalmente de seus atos, enquanto viveu nesta terra, nos ensina a verdadeira religião, amar ao próximo e permanecer santificado, a fim de não nos contaminarmos com o pecado. E terminando 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se, né? Então quer dizer, o amor ao próximo é a primeira coisa. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então se eu faço isso, eu estou já me guardando com o meu próximo. Estou me guardando também, me protegendo de não me frustrar. E aqui, incontaminado, guardar-se incontaminado. Quer dizer, eu estou vivendo no mundo, eu não saí do mundo, né? Eu vivo rodeado de tudo que esse mundo tem para oferecer, mas eu prefiro me guardar dele. Então eu fujo dele, eu procuro as coisas de Deus, eu me envolvo com as coisas de Deus, porque se você, se eu, se todos nós, qualquer um de nós, nos deixarmos envolver com as coisas do mundo, o mundo vai nos envolver cada vez mais. Ele vai nos laçar, ele vai nos envolver e quando menos esperarmos, nós já estamos lançados no inferno. Por isso que as coisas de Deus não é diferente. Se eu quero as coisas de Deus, eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Tem um grupo na sua igreja? Entra nele. Há tantos grupos na Igreja Universal, por exemplo, o Grupo Caleb, o UNP, tem o Unisocial, tem a IBI, tem o Grupo dos Obreiros, a Força Jovem, o TF-Team, né, para aqueles mais novos. Tem, enfim, muitos grupos. Em qual você quiser entrar, você vai entrar, você vai ser bem-vindo e você vai poder se envolver com as coisas de Deus. E quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, mais protegido deste mundo você estará, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Partilhe esse vídeo com mais pessoas, envia para outras, para que elas possam meditar junto conosco. Nós estamos apenas no início. Esse ainda foi o primeiro capítulo, agora temos
os seguintes. Esse livro do apóstolo Tiago é muito forte. Vamos meditar nele e espalhe essa palavra para mais pessoas. Vamos ajudar as pessoas a conhecer o Jesus que nós conhecemos hoje. Fique bem.